Caro ouvinte da nossa querida Rádio Libertadora, telespectador, telespectadora do nosso canal da TV AD, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no nosso canal da TV a cabo, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um programa, Escola Bíblica Dominical em Síntese. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando, neste trimestre, nas lições bíblicas, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, nós estamos indo hoje já para a lição de número 5, que será estudada no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, cujo título é O Lamento de Jó. O texto áureo se encontra no livro de Jó, capítulo 3, versículo 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. E a verdade prática: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Então, texto bíblico, texto em classe, Jó capítulo 3, nós vamos começar a estudar a partir desta lição a respeito das orações, dos clamores de Jó e das suas lamentações. E aí você pode até se questionar, e Jó não teria pecado pelo fato dele ter lamentado? Não, meu irmão, minha irmã. Na verdade, Jó só teria, de fato, transgredido em relação ao intento de Deus com o desafio que foi posto por Satanás, se ele tivesse abandonado a Deus. Isso ele não fez. Ele gemeu, ele se angustiou, ele lamentou, mas mesmo assim ele não abriu mão, nem fez qualquer concessão em relação à sua fé. Algumas vezes, no meio da dor, no meio do sofrimento, nós levantamos a nossa voz, clamamos a Deus e até nos angustiamos. E mesmo diante da adversidade, nós nos perguntamos: por que, Deus, estamos passando por esse tipo de situação? Por que passamos por enfermidades, por desafios, por privações? E mesmo quando nós estamos questionando, nós não estamos deixando de fazer uma oração. Apesar de que Jó, ao longo deste relato e da narrativa da sua história, do seu livro, nós vamos ver que chega um momento em que Jó aprende que todas as suas lamentações, todas as suas angústias, todos os desafios até que ele lançou em rosto e aos pés de Deus, na verdade, nada faziam sentido diante da soberania, da grandeza de Deus e dos cuidados de Deus, que às vezes nós não entendemos por causa da nossa visão limitada. Então, Jó, ele lamenta. Nós vamos ver aqui nessa aula de hoje que ele pergunta: por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Então, nós vemos também nessas perguntas de Jó o quadro de alguém que está marcado pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, pela ansiedade, até podemos dizer pela depressão, diante de tudo aquilo que Jó está passando. E aí, nesse seu primeiro lamento, Jó faz essas perguntas, essas que nós já destacamos. E a primeira delas aqui, que está no primeiro ponto da lição, é: por que nasci? Jó se pergunta. A dor de Jó era profunda, diz o comentarista, e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Notem vocês, meus caros ouvintes e telespectadores, que através da poesia e da arte que Jó exala, então ele pode canalizar e transcender na sua poesia, até porque o livro de Jó é um livro poético, e lançar-se sobre Deus. Então, essa poesia cristã, essa poesia judaico-cristã que a gente encontra, por exemplo, no livro de Salmos, quando a gente lê os Salmos, quando a gente lê as próprias orações de Jó. Quantos hinos e poesias, o hino da Frida Wingre, que diz que os mais belos hinos e poesias
foram escritos em tribulação. Então, às vezes, é nesse momento de dor, de angústia, de extrema pressão diante das adversidades que nós nos lançamos e às vezes produzimos composições, hinos maravilhosos, e mesmo aqueles que não compõem têm a liberdade de se apropriarem desses hinos, desses salmos e transformarem essas canções em suas próprias palavras e direcionarem direcionarem e projetarem para Deus e assim encontrarem guarida. Então Jó, em meio a essa poesia, a carga emocional intensa, ele pergunta: por que nasci? O profeta Jeremias também expôs os seus sentimentos diante dos seus conflitos, Jeremias 20, 14 a 18. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho. Então, irmãos, lamentar diante da dor, Deus compreende, porque o próprio Jesus, ele sofreu, o próprio Jesus clamou lá quando estava crucificado, ele deu aquele brado: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, suou gotas de sangue, foi uma oração intensa. Então, todos nós, diante da adversidade, podemos nos abrir diante de Deus, contar as nossas queixas, os nossos problemas, e Deus entende, Deus compreende. Então, que em lugar da memória viesse o esquecimento, era o que Jó pretendia. Então, no momento de dor intensa pelo qual Jó estava passando, Jó não amaldiçoou a Deus, nem mesmo se referiu ao suicídio. Muito embora o que ele faz é lamentar a sua existência, a própria existência dele. Ele deseja que não tivesse nascido. Ele deseja que ele não existisse. Então, esse é o grande dilema de Jó. Então, em um dia que tudo foi mal e temos o desejo de nunca mais lembrá-lo. Quem de nós nunca já passou por uma situação na vida, um momento de adversidade, de dor, um momento de problema no qual nós gostaríamos que não tivesse passado, né? A gente gostaria que tivesse desligado, tivesse como a gente usa um controle remoto da TV, da televisão, ou de um vídeo, e a gente adianta ou então pula aquela parte que a gente não quer assistir. Então, algumas coisas na nossa vida a gente tem o desejo, às vezes, de pular, né? De saltar, de passar aquela parte, de que não tivéssemos que passar por aquilo. Mas tem um detalhe: o sofrimento também tem o seu caráter pedagógico, e a gente só amadurece na vida se a gente atravessar alguns rios, se a gente passar por alguns momentos adversos. Lembre-se que são nas noites mais escuras que nós vemos o céu mais estrelado. É quando nós somos deitados, às vezes, de bruço, olhando para o céu, que nós vemos as estrelas. Às vezes, aquela árvore que foi mais ferida no seu caule é aquela que enrijece mais o seu caule, e é capaz de suportar maiores dores no futuro. Então, de igual modo, o sofrimento nos dá essa possibilidade de crescimento, essa possibilidade de amadurecimento. Muito embora que Jó tenha dito que em vez da ordem viesse o caos, porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã, que é um animal mitológico, assombroso, né? Um animal marinho que simbolizava o caos, diz o comentarista. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo aquilo. Jó lamenta, sente a sua dor, sente toda a angústia, o peso do sofrimento. Mas, apesar de tudo isso, nós vemos aqui um homem debruçado diante de Deus. Então, que o sofrimento também nos dê a possibilidade de nós orarmos, de nós nos derramarmos diante de Deus em oração, confiando nele, sabendo que ele é soberano, que ele é Senhor de todas as situações, que ele cuida de cada um de nós, que ele nos protege e que às vezes, mesmo sem que nós entendamos os seus desígnios e os seus propósitos, sabemos que ele está no comando de todas as coisas e de todas as situações.
Bem, assim nós concluímos o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Continue conosco, voltaremos logo em seguida para estudar o segundo ponto da lição e o segundo lamento de Jó. Bem, meus caros irmãos e irmãs, estamos de volta, segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese, pela sua Rádio Libertadora, pelo nosso canal da TV AD oficial no YouTube, pelo nosso canal de TV a cabo, bem como através do nosso Facebook, das nossas mídias. Nós estamos estudando hoje o lamento de Jó. Estamos aqui partindo, portanto, para o segundo tópico da nossa lição, e nesse segundo tópico vamos estudar o lamento de Jó. Por que não nasci morto? Pergunta Jó. Então, os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Era o desejo do seu coração. Evidentemente, nós não encontramos respaldo bíblico para esse tipo de oração, não, mas a gente compreende do ponto de vista da empatia a condição pela qual Jó estava passando. Ninguém queira estar na situação de Jó. Muitas pessoas já sofreram e eu já dei notícia de muitos sofrimentos, mas nunca imaginei que alguém tivesse sofrido tanto como sofreu Jó. Então, para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Então, Jó, ele queria descanso de todo o sofrimento. Então, quantas pessoas, às vezes, diante de momentos atrozes na sua existência, gostariam de apagar com tudo, deixar tudo, que aquilo não existisse. E aí, muitas pessoas, às vezes, perdem o controle das suas emoções, são tomados por angústia, por desespero e às vezes chegam a tomar uma decisão e um ato extremamente insensato. Então, uma decisão que às vezes não é boa para ela, não é boa para ela diante de Deus, mas diante daquela angústia e situação, ela se lança diante do nada, como dizem alguns filósofos. Mas nós devemos aprender que o cristianismo, a palavra de Deus, nos diz que o nosso Deus é um Deus que nos acompanha em nosso sofrimento, é um Deus que sofre conosco, é um Deus que se identifica com as nossas angústias. O próprio Jesus passou por situações adversas na sua existência. O próprio apóstolo Paulo diz que todos aqueles que seguem a Cristo padecerão perseguições, no mundo nós teremos aflições, disse Jesus, mas essas aflições elas podem servir como um peso de glória, porque uma glória haverá de se manifestar em nós, apesar das tribulações. O comentarista diz, o dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com o argumento da não existência. Então, o ser e o nada, como diz aquele trecho da peça do Hamlet, do William Shakespeare. To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. Então, Jó está nesse dilema. O dilema dele é ser ou não ser, existir ou não existir. Será que não teria sido melhor se eu não tivesse existido, se eu não existisse? Porque se eu não existisse, eu não teria passado por tudo isso. Então, muitas vezes a gente olha para o passado, a gente às vezes compara o nosso presente com o passado. Às vezes a gente supervaloriza o momento no qual nós estamos. Nós entramos num momento de introspecção intensa e às vezes centramos ou focalizamos demais o nosso sofrimento. Então, Jó precisava aprender e olhar um pouco para fora dele. Inclusive é isso que Deus faz quando Deus aparece e se revela a Jó. Às vezes nós estamos sofrendo na nossa angústia, no nosso desespero, porque nós estamos centrados demais na nossa emoção. E nós precisamos olhar ao redor. E Deus diz, olha Jó,
Saia de dentro de você mesmo, de focar demasiadamente a sua angústia, o seu desespero. Olhe ao seu redor, Jó, veja todas as coisas que eu criei. Olhe para mim, veja que eu sou poderoso, que eu posso salvar a sua vida, preservar a sua condição. Então, diante da dor, diante do sofrimento, diante da tribulação, Jó precisava aprender essa lição. O comentarista diz que Jó desejou ter sido um natimorto, aqui no versículo 16. E a palavra hebraica é nefel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo, e é assim traduzido em Eclesiastes 6:3 e no Salmo 58, versículo 8. Portanto, nós não somos a favor nem do aborto, nem da eutanásia. E a gente nota aqui que Jó não deseja que alguém tivesse cometido, a sua mãe tivesse cometido um aborto. Nem mesmo Jó chega a expressar o seu desejo de morrer. Isso porque nós sabemos que a vida pertence a Deus. A vida está nas mãos de Deus. A vida depende de Deus. Então nós devemos preservar a vida e respeitar a vida e a sua dignidade em todas as condições e em todas as circunstâncias. Jó, diante dessa condição, ele se questiona: por que eu não nasci morto? Mais uma vez, Jó olhando para o passado, querendo passar uma borracha e apagar a sua existência. Queridos, meu querido irmão, minha querida irmã, há quem apregoe por aí que ser feliz é não sofrer. Mas eu tenho dito sempre, reiteradamente, que nós não estamos aqui, não estamos nessa existência primordialmente para sermos felizes. Nós estamos aqui, fomos colocados aqui para amar a Deus, para amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. E todos aqueles que amam sofrem. E nós estamos diante de um mundo caído, uma natureza caída, a natureza geme, nós passamos por pandemias, por catástrofes, furacões, pestes e coisas das mais diferentes ordens, situações caóticas e catastróficas. Faz parte da condição humana, faz parte do estar no mundo, do ser no mundo. E muitas vezes nós não temos desenvolvido maturidade suficiente para enfrentar as intempéries da existência. Tenha um pouco mais de paciência, suporte, aguente, seja firme, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor. Saiba que no Senhor a obra não é vã. Saiba que apesar da dor e apesar do sofrimento, nós podemos ter a convicção de que o Senhor está conosco, de que o nosso Deus é o nosso refúgio. Nós temos um Deus que foi crucificado, um Deus que sentiu a nossa dor no alto do Calvário, um Deus que sabe o que é sofrer, e mesmo diante da dor e do sofrimento, quando nós voltamos a nossa voz para Deus e para o alto e perguntamos: Deus, onde é que tu estás? Por que não responde? Por que tu não te manifestas? A resposta de Deus está na cruz do Calvário, através do sofrimento do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E mais do que isso, Jesus diz em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. O próprio Jesus, nesse mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, o próprio Jesus promete a vinda de um Consolador, um outro Consolador, um Consolador que se identifica com o próprio Jesus. E esse Consolador é aquele que está ao nosso lado, é o Paráclito, é aquele que nos consola diante das dores e das adversidades. Abra o seu coração, ore ao Senhor, se apresente diante dele,
Confie nos cuidados divinos, na proteção divina, no amor divino e deixe o Espírito Santo te confortar e te consolar, mesmo diante da dor, diante do sofrimento. Ao invés de centrar o passado, ao invés de olhar introspectivamente, intensamente para dentro de você, olhe para Deus, olhe para a palavra de Deus, dependa do consolo do Espírito Santo. E assim nós vamos vencendo os desafios que nos são postos. Assim estamos concluindo o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese, pela sua Rádio Libertadora, pela sua TV AD, pelo canal da TV a cabo. Permaneça conosco, voltaremos logo em seguida para o terceiro e último bloco do nosso programa, no qual estaremos estudando o terceiro lamento de Jó. Caros irmãos e irmãs, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. Hoje estamos estudando o Lamento de Jó, terceiro ponto da nossa lição, o terceiro lamento de Jó, por que continuo vivo? A pergunta aqui contundente que o Jó faz é: vale a pena viver? Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Então, às vezes, a gente, diante da dor e do sofrimento, pergunta: vale a pena viver? A própria mulher de Jó, quando viu o seu marido naquela condição deplorável, naquela condição humilhante, ela questiona: por que tu não amaldiçoas o teu Deus e morre? Então, algumas pessoas chegam a questionar a dignidade da existência e da vida humana diante da dor e do sofrimento. A palavra hebraica mel, traduzida aqui, como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer as suas funções. Até onde vale a pena viver? Será que vale a pena viver mesmo diante da dor, do sofrimento, de uma enfermidade que nos oprime, diante da dor e da angústia? A resposta cristã é que, apesar de tudo, e às vezes contra tudo e contra todos, e às vezes contra todo e qualquer desespero, a vida cristã é digna. A vida cristã é digna, seja num leito de um hospital, seja diante de um momento no qual a pessoa está ali, na iminência de tomar uma decisão e uma atitude que venha por fim à sua vida. Em todas as circunstâncias, a palavra do cristianismo e a palavra de fé e a palavra do Salvador é que pode haver esperança. É que a vida é digna, é que a vida é importante, é que a vida é valiosa. Nenhuma vida merece ser descartada, independentemente da condição socioeconômica. A vida é digna, porque para salvar cada vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entregou a própria vida dele. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida? O que é que poderá se dar em troca de uma vida? O próprio Jesus disse que uma alma, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Vale a pena viver, vale a pena existir. Precisamos do favor de Deus. Jó se questionava. Sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Jó 3:23. Aqui nós temos perguntas de Jó. São questões filosóficas, são dilemas existenciais. Por que se dá luz? Por que ainda vive o homem que sofre, o homem que se angustia? A pergunta de Jó busca significado, sentido da existência. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento.
O problema do sofrimento é uma das grandes indagações filosóficas. Alguns pensadores questionam se Deus é poderoso porque o homem sofre. Será que Deus é tão poderoso assim que não é capaz de tirar o sofrimento humano? Ou então, por que é que esse Deus permite o sofrimento? Se ele é poderoso, então ele não ama, ele é insensível, ele é um masoquista sádico, como escreveu e questionou C.S. Lewis no seu livro Anatomia da Dor, depois da morte da sua esposa. Às vezes, diante da dor e do sofrimento, vem esse dilema. Por que Deus está calado? Por que Deus está em silêncio? Por que Deus não age? Essa é uma pergunta existencial. Na literatura sapiencial, nos livros da sabedoria, Provérbios, por exemplo, a palavra traduzida como caminho é derer, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus que conduz a vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Aqui está a resposta. Às vezes, a nossa mente, ou na maioria das vezes, a menos que tenhamos uma revelação de Deus, ou na própria palavra de Deus, a nossa mente é limitada, é incapaz de compreender tudo mais que acontece para além do nosso entendimento. E por causa de nós não entendermos, como Jó não entendia o que estava acontecendo para além de todas aquelas cortinas, daquilo que estava acontecendo para além daquele palco, se nós tomarmos aqui a existência como um ato de teatro e performativo, já que o próprio Shakespeare disse que a vida é um palco, né? Nós somos atores, e às vezes nós não entendemos o que é que está acontecendo na mente daquele que escreveu a peça, que escreveu a nossa história, que está escrevendo a nossa narrativa. Nós fazemos parte de uma história muito maior. Nós fazemos parte de uma metanarrativa que nós não temos noção e que a nossa mente, às vezes, não é capaz de compreender. Mas podemos descansar e confiar na certeza de que aquele que está contando a nossa história, daquele que está construindo conosco a nossa história, é um Deus que tem um propósito, é um Deus que tem um objetivo. A nossa vida não é entregue ao casuísmo. A nossa vida não está à mercê do acaso. Nós precisamos permanecer tendo esperança e confiando num Deus que nos dá sabedoria, força, para que nós possamos resistir e vencer no dia mau. O comentarista destaca: muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento, e como ele não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Então, ao invés de olhar, como fez Pedro, para as ondas que estavam solapando os seus pés, as suas pernas, quando ele pediu a Jesus para ir até ele andando sobre as águas, Pedro começa a afundar. Jesus diz: homem de pouca fé, estende a mão, salva Jó, ou melhor, Pedro. E ali a gente compreende que Pedro começou a afundar, porque ao invés de olhar para Jesus, ele olhou para ele mesmo. Olhou para as suas circunstâncias, olhou para as adversidades. Olhemos, portanto, para Deus. Confiemos nele. Aprendamos a depender dele. E, por fim, apesar do dilema de Jó, das suas lamúrias, dos seus lamentos, das suas murmurações, Jó estava expressando do seu íntimo a dor, estava transformando em palavras a sua angústia. Essa narrativa também e essa condição de Jó é um convite para que nós venhamos a orar, a abrir o nosso coração diante de Deus. Então, diante da dor, do sofrimento, conte a Deus.
Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa angústia. Encha a sua mente, preencha a sua mente das coisas que são do alto. Busque a Deus, busque conforto na palavra de Deus, no Espírito Santo, e certamente o Senhor será convosco. Bem, nós estamos aqui encerrando nosso programa EBD em síntese. Queremos convidá-lo a participar da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, nas nossas congregações, geralmente a partir das 9 horas da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical. Este programa, nenhum outro disponível aí nas mídias, substitui a Escola Bíblica Dominical. A nossa oração é que, através desses estudos e dessas exposições bíblicas, com base no livro de Jó, nós venhamos a amadurecer e a nos aproximar cada vez mais de Deus, apesar da dor e apesar do sofrimento. Fiquem, portanto, na paz do Senhor. Aqui vos falou pastor, professor José Roberto, e até o nosso próximo programa EBD em síntese, se o nosso Senhor Deus permitir.